então mais uma vez ao nosso canal. Nós estamos dando a sequência aqui nessa série de vídeos a respeito do nosso S500, que está carregando essa NASA Lite. E daqui para frente eu quero começar a falar um pouquinho a respeito do transmissor de rádio dele, que é um que eu escolhi depois de uma pesquisa feita aí no YouTube, vários canais, e eu cheguei à conclusão que esse rádio aqui ele é bem legal, bem interessante, bem adequado para quadcopters, que é o caso do nosso aqui. Não vou entrar a fundo no rádio propriamente dito, tentando cobrir toda a possibilidade que ele apresenta, todos os recursos que ele apresenta. Eu vou me restringir nessa série, uma vez que ele está voltado para aqui para o nosso NASA Lite, eu vou me restringir basicamente a estar falando dos recursos que são úteis nele para aqui para o nosso NASA Lite, tá? Então, básico para começar, a primeira coisa que a gente precisa fazer, depois que a gente coloca um conjunto de bateria, e é bom sempre você fazer esse tipo de ajuste quando você coloca uma bateria, um jogo de bateria novo nele, o que você faz? Você vem aqui e mede a voltagem real da bateria. Nesse caso está com 2,30. Isso com ele desligado. O interessante é você, na verdade, medir com ele ligado. Até porque, ó, se você for ver aqui, ó, ele tem um leitor de voltagem também, que já está apresentando aqui no TX, ó, ele está apresentando 6,08. Tá? Então é interessante a gente fazer essa medição também para conferir com ele funcionando. Olha lá, 6,09, é isso aí que está apresentando. Então bateu, essa medição dele está ok. A gente pode fechar aqui a caixinha. Isso é bom você fazer para você poder fazer essa controlagem, esse controle inicial aqui de voltagem, ó, que é justamente aqui, ó, que você tem que determinar qual é a voltagem dele. Então, como ele está quase 6,10, e aqui é sempre de 10 em 10, eu vou deixar em 6,10 mesmo. Eu poderia colocar aqui em 6,0, né, mas estaria mais distante da realidade. Então, a gente pode deixar aqui em 6,1. Tá? Alarme de voltagem, aí seria interessante dar uma olhadinha no manual. Eu estou com o manual aberto aqui também, mas para dar essa introdução, para a gente seguir os passos necessários para utilizar com esse nosso drone aqui. Olha lá, se você for olhar nessa página aqui, ó, o transmissor, ele tem aqui um range, ele tem aqui uma faixa de voltagem que ele trabalha, olha. Ele trabalha de 4,2 a 6,0. Então é bom você colocar o alarme dele, ó, que aparece aqui, ó, nessa faixa aí. Você coloca para ele começar a te avisar em 4,2, né, no mínimo, né? Talvez fosse interessante até colocar um valor maior, tá? Você poderia até colocar um valor um pouco maior, para ele te avisar, vamos dizer, quando estiver chegando no caso de um voo lá, antes dele atingir o 4,2, ele te avisa, tá? E aí você coloca a mais baixa, você pode colocar então como sendo a 4,2. Tá? Essa é uma configuração bacana, eu acho que é aconselhável. Você coloca a voltagem correta, você coloca o alarme um pouquinho acima da mínima que ele trabalha, que é recomendado pelo manual, e você coloca a voltagem mais baixa naquela limite mesmo.
que o manual te indica. Então, com relação à bateria do transmissor, é isso que é interessante a gente fazer, tá? Agora eu quero falar um pouquinho a respeito dos recursos que ele tem, que se aplicam então ao nosso S500. Primeira coisa que é interessante a gente dar uma olhada aqui no menu dele é saber, ó, que esse rádio aqui, ó, opa, tá, ele precisa estar desligado. Tem algumas funções que ele só faz estando desligado, tá? Eu já desliguei, então, na verdade não é desligado, tá? É despareado. Ele não pode estar com o drone pendurado nele quando você mexe em algumas coisas. Inclusive nessa primeira função aqui, ó. Que é justamente o que eu ia falar. Ele consegue, você consegue configurar para esse rádio até 5 drones diferentes. Ou seja, até 5 receptores diferentes. Você vai fazer o pareamento de cada um deles individualmente. Ó, você tem aqui até 5 modelos. Para esse meu S500, eu comecei com o modelo 5, tá? Só para mostrar isso para vocês. Então, eu já fiz o pareamento dele, tá? Eu também, quando for tá cobrindo o rádio em si, eu vou mostrar como faz o pareamento dele. Tem alguns vídeos já que eu andei fazendo aí demonstrando, mas no momento aqui ele já está pareado, que é esse bind que eles chamam aqui, tá? O pessoal costuma chamar bindado, aportuguesado, um termo aportuguesado, mas na verdade é bind. Bind é essa conexão, tá? Então a gente conhece aqui o termo no Bluetooth, que é o pareado. Então ele já está pareado com esse aqui. Eu vou voltar a ligar. Eu já mostrei no vídeo anterior que ele está funcionando perfeitamente aqui através do aplicativo. Vou até entrar aqui para relembrar, ó. Vou chamar o aplicativo dele. Está tudo conectado aqui, ó. E a gente vê que ele está todo funcionando. Ó, os botões todos funcionando, ó. Tá certo? Só esse aqui que eu desliguei, eu vou explicar por quê, tá? Aí eu já faço até o gancho para aquilo que a gente está chegando agora aqui. O que nós vamos fazer com esse rádio aqui? Primeira coisa que você tem que fazer é determinar os modos de voo dele. Aqui a gente já passou, tá? Então é aqui, ó, que a gente precisa olhar, nessa parte aqui de baixo, ó. O que é aconselhável você fazer com ele aqui? É você fazer uma associação entre essas duas primeiras chaves aqui, os switches, esses dois interruptores, porque um deles é de 2 posições e o outro é de 3 posições. Então com isso, ó, você consegue até 6 modos de voo com ele. Para o nosso caso aqui, que é a nossa NASA M-Lite, novamente, né, eu estou focando na configuração boa dele para nossa NASA. Então, primeira coisa, os modos de voo. Como ele tem só, além do manual, mais 2 modos de voo e o fail-safe, tá? São, na verdade, vamos considerar o manual 1, o ATTI 2, o GPS 3 e o fail-safe 4. Então, com essa associação dessas 2 chaves aqui, ó, eu consigo controlar os meus 4 modos de voo que a minha NASA M-Lite oferece. Eu não preciso mais do que isso. Então, como é que faz isso? É aqui, ó. Você entra justamente no modo de voo. Você determina um canal para ele, lembrando que o canal 1, 2, 3, 4 são esses que já estão presos aqui, ó lá. Que é o meu aileron, o elevator, ó, aileron, elevator, throttle e rudder, tá? Esses 4 primeiros canais do rádio mandam os comandos dos sticks, tá? Então,
você tem aqui qualquer possibilidade, você poderia colocar qualquer canal aqui. Eu preferi colocar na sequência, que seria o 5. Então o 5, na verdade, que é esse canal que já está selecionado aqui, ó, canal 5, tá? Ele está associando as duas chaves, a S1 e a S2, S1 e S2. Está colocando as duas associadas. Tanto que, ó, se eu vier fazer aqui a alteração, olha o que vai acontecer. Presta atenção aqui, ó, como ele vai mudar os modos de voo, ó. E presta atenção lá também, ó, ele foi para o modo 2, o ATTI. Aqui, foi para o manual, tá certo? Então, ó, meus 3 modos de voo, eu consigo colocar aqui. Quando eu baixo essa chave aqui, ó, ele vai para o modo 6, no caso aqui, que é o fail-safe. O 5 eu mantive também com fail-safe e o 4 eu mantive também com fail-safe. Então, na verdade, 3 canais eu utilizei para o fail-safe, tá certo? Então essa me parece a melhor ideia para você fazer a configuração do rádio. Como é que faz isso? Você vem aqui, ó. Você vai ter que colocar esses números exatamente nesses campos aqui, ó. Primeiro, vamos dizer, você vai colocar o modo 1 de voo, GPS. Você vem aqui, ó, e você dá um nome para ele. Eu já dei um nome, tá tudo configurado, tá? Você vem aqui e coloca o nome nele. O nome que tem que bater com o nome que está lá, GPS. Aqui, ó, você vai colocar o 18 e aqui o 50, tá? Por enquanto eu vou pedir um favor para você. Eu sei que se você for um maker que nem eu, um cara assim, chato, que gosta de ir a fundo nas informações, eu vou te pedir um favor agora, nesse momento. Acredite em mim, quando eu te falo que são esses números. Eu vou explicar depois por quê, tá? Por que são esses números, eu vou explicar melhor. E não vai ser nem aqui, mexendo com NASA. Você vai ter que ter um pouco de paciência quando a gente entrar numa APM ou num outro tipo de controladora de voo. Isso aqui é mais transparente, ou melhor, é mais visível. Transparente não, ao contrário, ele é mais visível. Esses números são mais visíveis. Mas o que eu vou te falar agora? Esses números já são escolhidos a dedo, tanto que você está vendo o resultado deles lá, ó. Está funcionando, ó. O ATTI é 1530, se você quiser ir marcando, eu vou colocar na descrição do vídeo também, ou na tela aí. O manual 1180 e o fail-safe 1360. Você pode colocar para o modo 6, 5 e 4, chamar ele de Return to Home e colocar 1360. Tá? O que é isso aqui na verdade? O que a gente precisa entender? Tudo isso aqui que passa para lá, tudo que a controladora manda para o receptor e o receptor manda para a nossa controladora de voo, melhor falando, a controladora não, tudo que o nosso transmissor manda para o receptor e o receptor transfere para a controladora de voo, na verdade, é uma faixa de voltagem entre 0 e 5 volts. Tá? Quem mexe um pouco com Arduino sabe do que eu estou falando, é aquele range de voltagem. Na verdade, tudo isso aqui é dimmer, é uma dimmerização, ele vai de 0 a 5 volts. E essa voltagem é traduzida nesses números, numa faixa que nessa controlador de voo, nesse aplicativo, é invisível, você não consegue ver essa faixa. Por isso que eu falei, quando a gente for fazer numa APM, numa outra controladora, esses números vão aparecer, essas faixas vão aparecer. E aqui também no controlador elas aparecem, tá? Então, por enquanto, acredita em mim, pode usar esses números que para cá, para nossa NASA Emirite, eles funcionam muito bem, tá? Então é isso aqui, configurou os modos de voo, ó, é o primeiro passo que você vai fazer, necessário, tá? E é só isso para configurar os modos de voo. Outra coisa que a gente vai estar usando aqui, eu tinha falado
que a minha controladora ela tem 7 canais, tá certo? Então já estão os 4 aqui, o quinto tá aqui, ó, tá certo? O sexto tá aqui, ó. E aqui eu tinha colocado o 7º canal. Na verdade eu tinha colocado invertido, eu tinha colocado no outro vídeo, se você prestar bastante atenção, se você prestou atenção, esse aqui era o 7, esse era o 6, mas eu sou meio metódico, eu gosto das coisas bem organizadinhas, então eu fiz na ordem. Então para mim, na minha cabeça, o 5 é esse é o 6, esse é o 7. Então, na verdade eu vou até mostrar para vocês que é isso mesmo, olha lá. Vamos começar aqui, ó. Canal 1, olha lá. Tá vendo aqui, ó? Canal 1, ó. Que é o nosso aileron. Canal 2, o nosso elevator. Olha lá, tá vendo? Essa é a faixa que eu estava falando aqui, ó. É de menos 1000 a mais 1000. Tá? De menos 1000 a mais 1000. Aí eu tenho aqui o throttle, olha lá. Canal 3. Canal 4, o nosso rudder, que faz o yaw. Canal 5, olha lá as faixinhas ali mais ou menos, ó. Travei lembra no 1360, ó. Mesmo que eu mexa aqui, ele tá travado aqui no 1360, ó. Tirei daqui, aí ele vai pegar aquelas faixas outras, ó. Olha lá. Tá vendo? Isso aqui é uma voltagem que é transferida para a controladora e ela entende como sendo o comando, tá? Isso aí é o algoritmo da controladora de voo, que nada mais é do que um programa, esse algoritmo, que controla um sistema de microcontroladores, tá? No computador a gente fala de microprocessador, aqui é microcontrolador. Por quê? Porque ele gera justamente essas saídas de 0 a 5 volts também, que é o que vai comandar a velocidade dos motores, os ESCs, o gimbal, vai mandar sinal para a câmera, tudo é feito através dessas faixas de voltagem, tá? Isso é legal a gente saber.